Salve, salve, lindões, professor Cleiton Siqueira, do cursinho Albert Einstein. Vamos hoje aqui fazer mais uma dica de Enem. Vamos falar dele, do próximo presidente da história do Brasil. Creio, Edu? Não, isso aí foi da aula passada. Para vocês tentarem adivinhar o cara, vou dar duas pistas para vocês. Dois movimentos musicais muito famosos na história do Brasil. Primeiro, sobre a cabeça os aviões, meus pés os caminhões, ponta conta os chapadões, meu nariz, não. Organizo o movimento, oriento o carnaval, eu inauguro um monumento no Planalto Central do Brasil. Não, então vamos de contraposição. Olha que coisa mais, ainda mais chique. Para com a tua doidice, Cris. Quem tu vai falar? Presidente Bossa, ele mesmo, JK. Vamos ver como foi esses 50 anos em 5 aí, esse desenvolvimentismo nacionalista em contraposição com o aumento da dívida externa, desigualdade social, inflação, uma cagada geral. Mas como sempre, vamos fazer igual na Castanheira, por parte, beleza? Primeiro ponto, Creio, a eleição foi encostada. Encostada, a gente falou disso na aula passada. Se não é o lote para dar o golpe preventivo e garantir a posse do JK, provavelmente ele não teria assumido, né? Só Allah que sabe. Por quê, Cris? Porque quando se formou a chapa dele, né? Ó, a bala que matou Getúlio, né? Vai eleger. Ele vem ali pelo PSD, um partido que o Vargas fundou, coligado com o PTB, junto ali com o Jango, que também o Vargas, né, ajudou a fundar. Então, quando a oposição, Lacerda, o DN, os Milica, vê a chapa JK na cabeça e Jango, vice, é comum nesse aqui, e esse aqui é bosta, vai dar problema. Não pode assumir. A mesma história lá do Vargas, no segundo mandato. Primeiro tentaram embargar a registro de candidatura, depois tentaram embargar a eleição, depois que ele foi eleito, queriam dar o golpe nele, e aí entra o lote, essa história do Brasil, eu contei na aula passada para vocês, beleza? Creio, a eleição assim foi folgada, não, foi acirrada, né? Porque assim, mesmo com essa composição, mesmo, né, com esse retorno varguista aí, que é a UDN, a oposição temia, né? Foi apertado. O JK teve ali em torno de 36% aproximadamente, né? Contra ali 30% do Juarez Távora, que era da UDN, e ainda tem ali mais do 26% do Adhemar de Barros. Teve o Plínio também ali, conseguiu ali uns 7, 8%. Então foi um negócio muito fragmentado. Então aí volta de novo aquela mesma ideia que eles tentaram aplicar no Vargas no segundo governo dele. Ele não tinha conseguido a maioria, os 50 mais 1. Aí a Constituição não dizia isso. Falei para vocês na aula passada. A Constituição dizia que tinha que ser uma maioria simples. Então, JK leva a parada. Quase que não assume, mas no dia 31 de janeiro de 56 começa os 50 anos em 5. Creio, qual é o plano do JK? Plano de metas, 31 metas, sendo que tinham um ênfase em 5, vocês já sabem disso, né? Energia, transporte, indústria, alimentação e educação. Alimentação e educação não vingou muito, não. Deu uma, né? Mas em compensação em energia, transporte indústria, ele arrebentou, né? E aí vamos aqui, vocês têm que ter em mente, né, alguns dados para entenderem o contexto desse desenvolvimentismo do governo dele, né? Na questão da energia, né, ele inaugura hidrelétricas, né, de Furnas e de Três Marias, né, refinaria de Duque de Caxias. A questão do petróleo, né? A produção do barril foi ali em torno de 2 a 3 milhões para quase 30 milhões. Então, conclusão, a questão da energia, ele arrebenta. Vai trazer uma empresa para maquinário pesado. Não vai ligar no 110, né, mano? Tem que ter 220, 440 no mínimo, né? Então, o ponto da energia é crucial para vocês entenderem. Questão do transporte, gente, a mesma coisa. Ele constrói ali, ao final, ao todo, né, em torno de 12 mil quilômetros, né? Estima-se, se faz, né? De rodovia. Isso, mas não era mais negócio a ferrovia, que o trem, enquanto ali um caminhão transporta ali, tipo, 20 mil não, né? Em torno de 30 toneladas somente, né? O trem vai transportar mais de 100 toneladas, o navio vai transportar quase 500 toneladas. Não seria mais negócio investir em ferrovia, até mesmo pela questão da distribuição, né? Da circulação de comida, de materiais, de produtos, né? No Brasil, tanto pelo mar como pelos trens. Correto, essa é a lógica, mas só que se tu vai trazer uma empresa de carro para a elite comprar aquele carro,
né? O cara não vai querer andar na lama, meu amigo. Não adianta. Vai atolar na boca, vai ser uma cagada. A elite vai ficar puta com ele. Então, conclusão. O pretexto é até convincente. Interligar o Brasil, ou Belém Brasília, para trazer os trabalhadores do norte nos tancandangos, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. É o pretexto da interligação, é até que é convincente, mas tem um lado aí coxa, né? A gente dá para perceber isso, né? Quem é pobre vai comprar carro? Não vai comprar carro. Quem compra carro é uma elite. Aí o cara vai gastar uma grana no carro dele para andar na lama. Não, além do carro, tu tem que dar junto ali o asfalto pro cara, meu irmão. Tá tranquilo? Então, isso aí tem que estar claro na cabeça de vocês, tá? Na questão da indústria, ele arrebenta na questão da produção de aço, né? A produção, ela vai ali de um pouco mais de 1 milhão que tinha, né, antes dele, para quase 3 milhões de toneladas, né? A indústria, a indústria automobilística, né? Além de Ford, Mercedes, ele também traz Volkswagen, General Motors. Então, isso aí é importante pra caramba, que vocês têm que ter em mente, né? As multinacionais, isso vai refletir na política externa que a gente vai falar daqui a pouco dele, tá? Creio, e além disso, ele faz mais alguma... Tem a Sudene, mas corrupção não deixou funcionar direito. Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, né? Para dar uma força ali do povo do Norte e Nordeste, né? Nordeste, principalmente, que era a base, né, a massa, vamos dizer assim, dos candangos, né, da galera que construiu ali Brasília, tranquilo? Então, assim, política interna, gente, é isso que é importante, tranquilo? Creyson e a política externas. Ele abre as pernas para os Estados Unidos. Puxa, vem, Estados Unidos. Coloca o teu capital, para não falar outra palavra, aqui dentro do Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, assim, né? Novamente, número, estatística, né? Naquela época, 80% a 90% do governo dele do capital, do dinheiro que circulava no Brasil, né? Toda essa infraestrutura era via estrangeira, era capital estrangeiro, tá? Crê isso? Cara, pensa comigo, o cara vai construir uma cidade do zero, uma capital, não é qualquer cidadezinha do interior, é uma capital, tem que ter dinheiro, mas não tinha dinheiro, entendeu? E vai emprestar. Com isso, nossa dívida externa dispara em torno ali em média, né, de quase 90 milhões, que antes do governo dele, ela vai para mais de 400 bilhões de dólares americanos, ou seja, isso aí vai ser passado, essa bomba vai ser passada mais para frente pro Jânio, pro Jango, vai cair lá nos militares, mas depois a gente vai falar sobre isso, tranquilo? E a inflação, Cris, é óbvio, vai aumentar o custo de vida, a inflação vai disparar, a dívida externa, a inflação, a economia, né, vai ficar doida. Para vocês terem uma ideia de estatística também, inflação que até o governo dele ficava ali em torno de 10%, desculpa, de 10%, no final do governo, chegou em torno de 30% o povo. Então, conclusão, a inflação. E quem é que vai sentir isso? É a elite? Não. É os coxos? Não é. É o povão lá embaixo, assalariado. Lembra que estava já, né, com salário estagnado. Então, assim, política externa é um alinhamento total. Aí tem um contexto da Guerra Fria, né? Alinhamento total com os Estados Unidos. Tranquilo? Creyson, e a metassíntese desse plano de metas aí? Brasília, meu amigo, só que Brasília... Foi ideia dele não, tu sabe que estava previsto lá na Constituição de 1891 da Espada. Ui, Deodoro da Fonseca, perna fina, deixa pra lá. Floriano Peixoto, o escroto, deixa pra lá também. Mas aí ele é o cara que vai botar, né? Vai ser o pai da criança, né? Vai botar... Creyson, assim, quais são os rumores, assim, né, políticos, né, ideológicos, vamos dizer assim, que rola? A ideia dele era interligar. Só que tem aquela história também, né, de descentralizar, tirar ali, né, do Rio de Janeiro, que era a capital do Império ainda, né, afastar as decisões políticas, né, do povo, deixar... Quem é que ia para Brasília no meio do mato, naquela... Planalto Central, naquela época no meio do mato, era complicado, só se o povo descesse pela Belém Brasília, né? Então tem todo esse contexto aí. Fala-se também da questão, né, de proteção da capital, no contexto de Guerra Fria, mas isso aí é tudo, né, mais especulação, vamos dizer assim. A verdade é que vocês têm que ter em mente, né, que a Brasília serviu como base de um grande esquema de corrupção. Licitações, superfaturação de obra, essa história do Brasil tu já conhece, meu amigo. E aí ele entrega, né, de boa, né, isso aí vai assim, né, no geral, dar uma imagem de que o governo dele foi de grande desenvolvimento mesmo, apesar dos custos, né, que a gente ainda está finalizando, vai finalizar isso.
Mas, assim, o final do governo dele já é marcado por uma porrada feia da oposição. O DN, Lacerda, lembra o Lacerda? Ele brigava com o Vargas, que o Vargas fechava as pernas, ele queria entregar. Depois o JK vem e entrega. Ele briga agora, quer que o JK feche. Vai entender, né, a democracia da UDN. É a minha democracia, né? Com as minhas leis, do meu jeito. Conclusão. E aí tem algumas situações que é importante, né, a gente ter destaque aqui. Primeiro, né, desde o por exemplo, naquela época, como a estrada estava, né, ainda sendo construída e tal, então a maioria dos materiais vinha por uma empresa aérea, a Panair do Brasil. Essa empresa, segundo, né, Fuxico da história, foi denunciada como um grande esquema, porque era só ela que trazia o material, vinha via aviões sobre a cabeça, sabe? Eu comecei falando disso, né? O materiais para aquele, né, basicamente quase todo o material, né, para a construção de Brasília veio, né, via essa empresa. Então, né, descobriu-se depois que tinha um esquema ali, é óbvio que tem, né? Os candangos, a exploração dos caras ali, né, principalmente o povo do norte e nordeste, né, que desceu para ali para trabalhar, mas trabalhava em condições extremamente precárias, extremamente escrotona mesmo. E aí, claro, né, uma hora vai ter revolta. Nesse contexto de uma revolta por uma comida estragada que tinha tido lá, né, lá em 59 aproximadamente, tem uma rebelião e aí o JK é obrigado a criar a JAB. Quem é a JAB? Parece nome de símbolo de gangue da década de 80, né? A Guarda Especial de Brasília, que era para conter, inclusive tem uma repressão muito forte em 59. Fala-se em torno de, né, aproximadamente mais de 10 mortos, mais de 60 feridos, mas a ideia era controlar o povo lá. Então, esse povo ele foi massacrado. Depois que termina a construção, esse povo fica à deriva, fica vagando e vai se agrupando ali pelas cidades satélites. Então, tem todo esse contexto aí, tá, gente, de exploração. Isso é importante, que o Enem gosta disso, vocês sabem disso. Ou seja, então eu falo assim que o governo JK é um governo de contraponto, porque se de um lado tu tem um extremo desenvolvimentismo, mas por outro lado o custo disso é um aumento extremo também da desigualdade social, né? Então é importante, lembra da imagem lá que já caiu no Enem, né, do Jeca, né? Seu doutor, aí ele falando, né? Tu tem agora um carro brasileiro andando no asfalto brasileiro, o que tu quer mais, porra? Fica enchendo o saco. Eu quero um prato de comida brasileiro, de feijão brasileiro, seu doutor. Ou seja, então, essa ideia vocês têm que ter clara, né? Porque, assim, no geral, vai falar para os velhinhos, comprava a TVzinha ali 500 vezes, ele levava o destempero e ficava as parcelas. Falar mal do JK, do velhinho, igual do Vargas, pro velhinho, pro nosso vozinho, bisavôzinho. Tu vai apanhar dos caras que foram o melhor presidente do Brasil. Mas há um custo altíssimo, tá? Reflexo disso, gente, né? Final do governo, quem é que ele indica? O Lott. O cara lá do contra-golpe, do golpe preventivo. E o Lott não leva, né? Quem leva é a vassourinha, né, do Jânio Quadros, batendo justamente, né, nessa questão de varrer a corrupção, a bandalheira que estava ali instalada no governo do JK. Tá ok? Então, conclusão, ele ainda tinha planos, né, para JK, o slogan dele já estava até montado, né? JK 65, né, para as eleições de 65, né? A vez agora é da agricultura. Só que o problema é que em 64, Jungle leva um golpe e os milica não deixam as eleições correr, só vai ocorrer lá depois das diretas e de forma indireta, tu sabe disso. Tranquilo, gente? Galera, então é isso, espero ter ajudado. Desculpem, o vídeo ficou um pouco longo, mas assim, resumão do que é importante, que o Enem pode cobrar do governo JK. Até mais, um abraço, fui!